Olá, mantinhos e mantinhas, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sueli Marcela e no vídeo de hoje eu estarei gravando um testemunho juntamente com minha mãe desde o início, como começou o Ministério de Deus na vida dela, amém? Olá, cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Estou aqui para dar o testemunho da minha vida, de como foi o meu início com Deus. Eu sou a sétima filha da minha mãe e desde pequena eu fui morar com a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e aos 7 anos minha avó faleceu. Mas antes que ela falecesse, eu aprendi a conhecer ao Senhor com a minha avó. Minha avó era da Cristã do Brasil, em meados dos anos 70, eu sou de 75. E de 76 iniciou minha carreira com a minha avó na Cristã do Brasil. Aos 7 anos minha avó faleceu e até então eu morava com a minha avó, né? E desde meu aninho de vida até os meus 7 anos eu morei com a mãe da minha mãe. No falecimento da minha avó eu fui morar com meus pais. Apesar da gente morar tudo no mesmo quintal, mas a minha casa era a casa da minha avó. E convivi com a minha avó até os meus 7 anos de vida. E aos 7 anos de vida, a minha avó faleceu em casa. E antes que ela falecesse, ela morreu na minha frente, na cama, em casa, com uma enfermidade que eu não lembro. Faz parte. E, enfim, minha avó, antes de falecer, ela olhou pra mim e as últimas palavras da minha avó foi: nunca se esqueça do Deus que você conheceu caminhando comigo. E desde então, após o falecimento e sepultamento da minha avó, eu fui morar com os meus pais. E a minha família é totalmente disfuncional. Muita, assim, eu me sentia da família, né? Saí de um lar bonito, maravilhoso, calmo, para entrar num lar barulhento, confuso, muita briga, muita discussão. E no morar com os meus pais, eu esqueci o Deus da qual eu tinha conhecido com a minha avó. Esqueci entre aspas, gente. Quando eu fui morar com os meus pais, na minha mente infantil de criança, dos meus 7 até alguns anos, que logo na frente eu vou estar falando, eu comecei a procurar esse Deus. Eu achava que eu ia achar ele na esquina. E após o falecimento da minha avó, eu comecei a dar muito problema para os meus pais, porque eu queria encontrar esse Deus. Porque na minha mente infantil eu achava que encontrando Deus, eu encontraria a minha avó. Eu queria a minha mãe de volta, porque a minha mãe legítima, no meu coração, para mim, não era minha mãe. Eu queria a minha avó. E dos meus 7 em diante, meus 7 anos de vida em diante, eu fui uma criança assim, não era problemática, mas eu dei muito problema. Porque eu queria, de qualquer forma, encontrar aquela pessoa que me criou. Desculpa, gente. É que é difícil falar de uma pessoa que a gente gosta muito. Então, e após a morte da minha avó, eu comecei a dar muito problema para minha família. Não que eu fosse, assim, uma criança rebelde, mimada. Não, eu não era assim. Eu só achava que eu andando na cidade, essas coisas, eu ia encontrar a minha avó. Só que, na verdade, eu não estava procurando minha avó. Eu comecei a procurar a Deus, porque eu achava que achando Deus eu ia achar minha avó. E de uma criança totalmente calma, feliz e tranquila, eu acabei me tornando uma criança assim, muito rebelde, muito malcriada. Não que eu respondesse os meus pais, mas eu desacatava ordens que nos anos 70, 80 era um absurdo, né? Uma criança tinha... eu venho de uma era que eu não podia olhar nos olhos dos pais, tinha que obedecer muito a ordem dos irmãos mais velhos, ser uma dona de casa. Nos anos 80, nós mulheres, a gente era doutrinada para um futuro casamento. Então a gente tinha que se dedicar a ser dona de casa. A gente tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança. Eu fiz tudo isso, tudo isso. Só que assim, nos meus momentos vagos, eu dava uma fugida porque eu queria encontrar Deus para achar minha avó. E foi assim, por muitos anos, muitos anos. Aos meus 12 anos,
eu comecei a dar muito problema para os meus pais, né? Eu jamais arrumei briga na rua, nada disso. Mas eu dava problema para os meus pais porque eu saía da escola e eu ia andar na cidade procurando Deus. Eu tinha que encontrar Deus. Porque quando eu ia para Cristã no Brasil com a minha avó, era falado dele, mas eu achava que a minha avó tinha achado ele, porque eu ia para a igreja, mas eu nunca via aquele Deus que eles falavam, né? E acreditava que a minha avó também não tinha visto, minha avó também tinha ido à procura dele, na minha mente era essa. Aí eu falei, se a minha avó achou Deus, então eu vou procurar Deus também e eu acho ela. Só que aos 12 anos, devido à família atribulada, conturbada, né, após o falecimento da matriarca, a família toda desandou, virou uma confusão pior do que já era. E eu acabei tendo uns episódios desagradáveis na minha vida, mas eu me senti responsável na minha vida aos 12 anos de idade. Foi na onde eu me senti uma verdadeira adulta, dona da minha própria vida, devido a alguns acontecimentos que não vem ao caso agora. E os anos se passaram até que aos meus 20 anos de idade... antes dos meus 20 anos, gente, deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz 12, eu comecei a procurar Deus, eu lembrei que eu ia na Cristã no Brasil. Eu cheguei aí nela também, mas não achei Deus e não voltei. Aí eu fui na igreja católica, também não achei. Cheguei em alguns terreiros, também não achei. Eu andei a cidade toda, andava a cidade toda e não achava. Aos 12 anos, que eu me senti um pouco dona de mim, devido a algumas situações da minha vida, aí eu tive mais tempo para andar, tive mais oportunidade de procurar. Aí se deu. E eu andava muitas cidades mesmo, Mairiporã, de Franco da Rocha a Mairiporã, tudo de a pé, viu gente? De Franco da Rocha a Francisco Morato, eu já cheguei em Jundiaí andando. De Franco da Rocha a Jundiaí, que é a minha cidade natal, é lá, Franco da Rocha. E eu percorri essas cidades todas andando e procurando Deus. Até que eu não achei. Aí eu conheci meu primeiro noivo. Aí ficamos noivos, tudo. Aos meus 20 anos eu já tinha o meu filho. Aos 17 eu fiquei noiva, tá, gente? Porque os 7 me perseguem. Aos 17 eu fiquei noiva, aos 18 eu tive meu primeiro filho. Aos 20 anos eu tive minha filha. E foi nessa idade, né, na gestação da minha filha, que me falaram de um ministério muito... Pode falar o nome do ministério? Pode, eu acho que sim. Eu ouvi falar de um ministério, mas até então eu não fui. Eu já estava grávida, né? Aí esperei minha filha nasceu e eu fui conhecer esse ministério da qual eu me batizei nas águas. E chegando nesse ministério, eu entrei no culto, comecei a prestar atenção nesse culto, tudo. E começaram a falar daquele Deus que eu ouvi aos meus 4 anos de vida. Que foi quando eu me entendi por gente, que eu comecei a ir para a igreja com a minha avó. Que eu comecei a ter lembranças, né, da minha moradia com a minha avó. E quando eu entrei nesse ministério, meus 4 anos de idade, gente, eu já estava com 21, tá? Veio na mente na hora. Aí eu falei, eu acho que eu encontrei o Deus que eu estava procurando. Agora basta saber onde ele se esconde, que eu vou achar minha avó. E eu comecei a frequentar aquela igreja, porque eu achava que a qualquer momento Deus ia chegar ali num evento junto com a minha avó. E foi assim que eu iniciei o meu caminhar com Cristo. Né? Até então, eu estava à procura de um Deus que eu nunca vi, mas ficou na minha lembrança aquela história. Nunca se esqueça do Deus que eu te apresentei, porque eu vou morar com ele agora. Então, na minha mente, o fato de eu procurar Deus foi exatamente esse. Minha avó falou que ia morar com Deus. Mas, gente, eu tinha 7 anos de vida quando minha avó faleceu. Então, na minha mente ficou aquele negócio. Minha avó tá morando com Deus, tanto que na minha mente, pra mim, Deus era o marido da minha avó. Então, eu pensava, eu vou achar esse Deus, eu acho minha avó. E 20 anos se passaram, gente, 21, eu já tava com 21 anos, e eu ainda tava com essa mente, tá? Vocês me desculpam, mas é coisa de gente tola, não é. Né? Só quem sabe o significado dessa procura, desse desfecho, é quem viveu, eu vivi. Então, na minha mente, era aquele negócio, até porque, como eu falei, eu venho de uma família disfuncional. Então, a minha família não era falado de Deus. Depois que a minha avó faleceu, não se falou mais de Deus. Não existia Bíblia na minha casa.
A minha mãe era espírita, meu pai era índio, meu pai não tinha crença, a crença do meu pai é cacique, esses negócios. Então, não é caso de ser algo estúpido, não era porque na minha casa não tinha essa sabedoria, né, para falar pra gente como que era. Tanto que eu andei o país, nessa andança procurando a Deus, eu visitei um monte de lugares, igrejas católicas, kardecismo, eu passei por todos esses lugares porque eu queria saber quem era esse Deus, aonde que ele estava, como que eu poderia achar, entendeu? Então, eu acredito que a minha busca por Deus foi de uma forma totalmente diferente, porque eu nunca ouvi falar que alguém teve uma história igual a minha, em busca de um Deus que na mente do inocente tinha casado com a avó, e eu procurando ele, eu acharia a pessoa que me criou. Eu nunca ouvi dizer que alguém tem uma história igual a minha ou parecida, mas se vocês, porventura, têm um conhecimento de uma história parecida, deixa aí no comentário dela, eu vou saber. Até então eu ainda não encontrei ninguém com uma história parecida à minha, né? E aí foi assim o meu encontro com Deus, aos 21 anos de idade, na igreja da Paz e Vida, né? Ministério Zona Sul Paz e Vida, e foi lá que eu comecei a entender um pouco melhor sobre aquele Deus que eu passei anos da minha vida procurando e ninguém falava. Cheguei aí na Assembleia uma vez, gente, mas na Cristã do Brasil, na época, nos anos 70, pelo menos não sei em outro lugar, né, mas onde eu ia com a minha avó no interior, não existia esse negócio de coreografia, evento, não existia. Existia, mas era só em festividade, né, e era muito raro, muito raro. Tanto que eu nunca fui num evento para ver uma coreografia nem nada do tipo. Eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, teve um evento na Cristã do Brasil, mas nesse dia choveu muito em Franco da Rocha, e a minha avó acabou não me levando, e eu fiquei em casa. Então, quer dizer, eu perdi o evento, então eu não sabia como era. E quando eu fui na Assembleia, eu vi. Até então estava indo tudo muito bem. Eu falei, nossa, eu acho que encontrei aquele Deus que eu estou procurando. Só que quando chegou na parte das apresentações, coreografia, louvor, aquelas coisas, eu falei, não, ainda não é aqui. Não é aqui. E eu acabei não voltando mais, né? E, para ser franca, eu passei dos meus 15 anos até os meus quase 21, sem mais encanto nenhum. Eu acabei desistindo por alguns anos de procurar esse Deus, né? E quando eu encontrei na Paz e Vida, eu cheguei lá, a sensação que eu tive no primeiro culto que eu fui, nos primeiros, né? Porque eu demorei muito também para ver coreografia, essas coisas na Paz e Vida. Até que era a inauguração ainda dessas Paz e Vida. Não era muito popular. Quando eu cheguei lá, era só culto normal, tinha aquela coisa normal e tudo. O que era diferente, que eu ainda falei, eu achei esse Deus parecido. Porque da Cristã no Brasil era homens de um lado, mulheres do outro, cada um segurando os seus bebês. Então era uma coisa meio diferenciada, né? Quando eu cheguei na Paz e Vida, aquele povo tudo amontoado, aquela galera toda, a união faz a força. Para mim foi um pouco estranho, mas assim, batia um pouquinho com as lembranças que eu tinha. E eu comecei a frequentar aquela Paz e Vida, né? Até eu entender através dos cultos o que ficou vago na memória devido a lembranças que me restou daquela época. Muitos anos já havia se passado. E assim, após o falecimento da minha avó, minha mente, eu não sei se ela trancou, se ela travou, se ela deu um apagão, eu não sei. Porque assim, eu não sabia o que era um velório, eu vi minha avó dentro do caixote. Eu não sabia o que era um caixão, porque minha avó faleceu em casa, ela foi velada em casa, então ela só saiu de casa pro cemitério na hora do enterro, né, do sepultamento. Mas eu nunca tinha ido, tanto que eu não fui, minha mãe não deixou me levarem. Eu não lembro exatamente com quem eu fiquei, mas eu não fui no sepultamento da minha avó. Então, assim, eu não sabia, eu vim saber, gente, que era um velório. Aí eu não lembro não, mas eu já estava com mais de 25. Já mais de 25 anos. Foi a primeira vez que eu fui no velório, tanto que eu recebi uma ligação contrária, né? Falaram que era meu pai que tinha morrido e não era o meu tio. Foi da onde eu vim entender o que era um velório, o que era a morte. E quando eu vi o meu tio naquele caixão, foi onde eu lembrei também, eu já era membro da Paz e Vida, mas até então não sabia o que era um velório, tudo. Quando era pregado ali a passagem de Lázaro, o sepultamento de Jesus, para mim aquilo
era coisa vaga, porque eu não sabia o que era aquilo. Com 25 anos, viu, gente? Mas não sabia o que era um velório, não, tá? Então, pra mim, foi na onde eu descobri, através da morte do meu tio, e já há alguns anos na Paz e Vida, né? Eu já estava com 4 anos na Paz e Vida. Foi na onde eu vim descobrir que a minha avó não tinha casado, nem desaparecido, nada disso. Minha avó tinha falecido. Foi onde eu caí na realidade que a minha mãezinha tinha descansado em Cristo. E quando tanto que eu ainda levei ainda mais alguns anos para entender como era, como será, né? Não como era, mas como será o meu encontro com a minha verdadeira mãe. Porque eu amo minha mãe, tá, gente? Eu fui morar com ela, independente de ser um lar disfuncional, a gente ser o oposto, porque eu sou o oposto da minha família toda. Eles têm uma doutrina e eu tenho outra. Eles têm costumes e eu tenho outro. Mas assim, eu não deixei de me amar, até porque a palavra de Deus fala, né, para honrar o pai e a mãe, né? Então eu honro muito o pai a mãe que eu tenho, e honrei bastante o pai que eu tive, porque meu pai também já faleceu. Tem 2 anos que meu pai faleceu. Mas assim, atrás dessa busca, né, de Deus, eu comecei a entender exatamente o que era a morte. E também a entender o porquê que eu era tão diferente da minha família, da minha parentela. E eu queria bastante passar essa diferença para minha família. Por quê? Porque a minha avó era cristã do Brasil, minha avó era severa, tá, gente? Mas comigo nunca foi. A doutrina da minha avó é dos anos 1912, sei lá. Mas minha avó é bem antigona, tempo que iniciou o Brasil. Então, a doutrina da minha avó foi a minha doutrina, né? Eu tive uma boa criação. E com a minha avó, era só eu e minha avó. Então, não tinha briga, não tinha discussão. A minha avó era a matriarca da família, minha avó que segurava a casa da minha mãe, né? Até porque minha mãe é muito novinha. Eu sou a 7ª família, a 7ª filha. A minha mãe estava em torno de 20 e poucos anos. E já tinha 7 filhos, né? E eu fui morar com a minha avó porque eu fiquei doente. Minha mãe já tinha 6 filhos para tomar conta, então para eu não ser um cargo pesado para minha mãe, apesar de morar todo mundo no mesmo quintal, perdão, devido à minha enfermidade, eu fiquei muito doente, eu não lembro, tá, qual era a doença, mas era uma doença, assim, para minha mãe, era como se eu tivesse nascido deficiente, porque para ela aquela doença era novidade. Eu não lembro, ela já chegou a falar o que era, mas eu não sou muito de me pegar a enfermidade, não. Então não prestei nem atenção no que é. Mas eu fui morar com a minha avó devido a essa enfermidade. Ao invés de eu me apegar na minha avó, foi minha avó que se apegou em mim. Então, assim, algumas vezes a minha avó tinha que abrir uma exceção, até porque eu estava ficando muito acostumada com ela. E quando ela ficou doente, eu tive que começar, né, a dormir um pouco mais na casa dos meus pais, conviver um pouco mais com a minha mãe, porque eu não conhecia aquele povo como o meu povo. Gente, é estranho, mas eu acho que tem hora que eu falo, eu caí na família errada, porque até hoje eu me sinto assim. Mas eu tive lá uma parceria, antes da minha avó falecer, de ter uma aproximação maior com a minha família. Não rolou. Não rolou. Mas mesmo assim, eu fui, né? E assim, onde eu parei? Ah, sim. Quando eu cheguei nessa Paz de Vida, o que me encantou a permanecer lá é que o costume me lembrava muito o costume que eu tinha com a minha avó, de ser bons pais, aprender a conversar direito com o cônjuge, até porque eu não casei, mas eu fiquei noiva. Né? Então, e assim veio muito na lembrança, porque eu era pequena, gente, mas eu já estava sendo doutrinada para ser uma dona de casa, uma boa esposa, eu já tinha assim uma lembrança de como me comportar como esposa, né, para ter um casamento firmado não só na terra como no céu, porque a aliança, para mim, acho que por isso que eu não casei até hoje, para mim a aliança ela é única. É até que a morte nos separe, uma só carne, se Deus fala que é até na glória, né? Amém. Mas eu nunca casei. Tenho medo de casar e não dar certo. E não casou? Eu não casei, nunca quis casar, não. E os costumes ali começaram a me lembrar muita coisa da minha vida, muita coisa da minha infância. Porque quando minha avó morreu, eu surtei.
E muita coisa eu mesma nessas buscas, na época eu parei de procurar Deus, né, e não achava de jeito nenhum. Eu acho que eu tranquei na minha mente. Não sei como eu fiz isso, não sei. Não sei se foi um surto, não sei. Eu sei que sumiu da mente, né? E quando eu cheguei na Paz de Vida, toda essa recordação veio. Então, e tendo essas recordações, aprendi muita coisa lá dentro. E através dessas recordações eu vim entender, gente, que eu vou encontrar minha eu vou encontrar minha avó futuramente na glória. O Deus a qual eu tive uma convivência junto com ela, né, em tão curto tempo, porque foi muito curto, eu era criança, não entendia nada. Hoje eu entendo que eu vou encontrar com ela sim, e graças a Deus, devido aos ensinamentos que ela me deu, eu aprendi muita coisa com a minha avó, mesmo sendo criança, até porque com 6 anos de vida veio uma das minhas irmãs mais nova do que eu, e eu aprendi ali a cuidar das minhas irmãs, né, porque ela também me falava como que era e tudo, porque eu cuidando dos meus irmãos mais novos, eu ia saber como ser uma boa mãe para os meus filhos quando eu fosse mãe. E são lembranças que não saíram da mente, porque tudo que a minha avó me ensinava, tudo que ela falava, gente, eu guardei no coração até os dias de hoje. Estou com quase 50 anos, mas muita coisa eu ainda lembro. E na Paz de Vida, essas recordações voltaram e eu comecei a andar com o Senhor ali. Eu já estava com 7 anos de ministério quando eu vim entender o fechamento da coisa toda. Então esses 7, que é a perfeição, me persegue. E aos 7 anos, eu já estava com 7 anos de ministério, e foi aonde eu comecei a levar os meus filhos, se bem que eles já iam, né, gente? Porque eu ia, não tinha onde deixar os meus filhos, eu levava junto comigo. E esse foi o início da minha história com Deus. A minha procura por um Deus, a qual que para mim não era estranho, ele só era invisível. Não era um Deus estranho. E essa é a minha história, como iniciou a minha busca por Deus, porque na verdade não foi assim uma coisa de 7 cabeças, não foi uma busca sem fim. Eu me senti uma mochileira de Cristo. Eu saí em busca daquele Deus por causa de uma pessoa que eu amava muito, até então não sabia, né, que era mortos, então não tinha aquele negócio, deixa os mortos velarem os mortos, porque eu não sabia nada disso, não entendia nada disso. Mas quando eu aprendi, entendi tudo, eu encontrei esse Deus, entendi realmente tudo o que a minha avó me ensinou, entendi o que ela queria falar para mim, porque o que segurava toda a barra era a matriarca, e ela veio a falecer, até porque minha família já era disfuncional, né, com a minha avó viva, mas não saía do controle. E ao falecimento dela, saiu dos trilhos, do controle, a minha família é um apocalipse completo. Né? E eu sou o oposto, tá, gente? Apesar de que eu já tive lá os meus problemas, meus distúrbios também, porque eu venho de uma família descontrolada, a tendência, por uns anos, eu também ser uma psicopata descontrolada. Em algumas coisas eu fui mesmo e assumo, mas após eu ter esse encontro com Deus, a minha vida mudou, minha vida foi transformada. E foi assim que eu fiquei noiva, eu tive os meus filhos, caminhei todos eles no caminho do Senhor. Iniciei ali a minha caminhada com Deus e permaneço até os dias de hoje. Lógico que algumas vezes eu saí, né, mas depois de adulta, devido a algumas coisas da vida, minha vida pessoal em particular, eu e Deus, né, eu dei uma parada, uns 4 anos, depois voltei de novo, estou firme no Senhor, graças a Deus. E foi assim que eu me criei e criei toda a minha família, meus filhos, dentro da casa do Senhor. Aí fica aquela pergunta, você casou? Não. Não, mas casei, fica a pergunta. Fica a pergunta. Não casei, não quero, porque para mim casamento é coisa séria. E hoje, virada do século XXI, já para 22, o mundo está de ponta cabeça, muito erro, muita mentira. E eu fui criada dentro da palavra. Eu aprendi, gente, me criar dentro da palavra. Quando eu falo que fui criada, não é porque minha família me criou dentro da palavra, porque eles eram o apocalipse. Eu me criei sozinha dentro da palavra. Eu aprendi a ser uma boa mãe debaixo da palavra. Aprendi a ser uma boa esposa, com o aprendizado que eu já venho de infância, né, da minha avó. E sozinha, e quando eu conheci a Deus, lendo a Bíblia, de como eu deveria ser uma boa esposa. Não a esposa perfeita, mas uma boa esposa. E eu aprendi muita coisa dentro da casa do Senhor. Muita coisa. O meu, como fala?
Então, o meu conselho para todos vocês é: crie seus filhos da forma exata da qual o Senhor Jesus manda. Meu filho não foi criado debaixo de porrada, nem de pancadaria, nem nada disso, mas apanhou quando necessário. E apanhou mesmo. Porque se você tira a vara da disciplina da sua mão, sua casa desanda. E se você botar o cajado na cabeça da criança, como prefere Fred Flintstone, também não funciona. É tudo com sabedoria, modernidade, sabe? E debaixo da palavra do Senhor. Porque foi assim que eu criei meus 4 filhos sozinha. Sofri muito, mas todo instante dentro da casa do Senhor. Todo instante. Meus filhos foi criado debaixo da patente poderosa mão do Senhor Jesus. Né? Esse negócio de falar assim que, mas hoje está moderno, mas você é dos anos 70, muita coisa mudou, gente. A palavra de Deus não muda há mais de 5.000 anos numa Bíblia escrita. A disciplina no lar, ela é tudo. Ela é tudo. Se você não lê o Evangelho, você não vai aprender e nem suportar as pancadas que esse mundo dá pra gente aí fora. Porque eu vou falar, eu ganhei muita pancada nesse mundo aí fora. De uma filha e uma neta amorosa, sensível, calma. Eu caí num lar caótico. Minha vida virou caótica. E de repente, de uma criança pura flor, eu virei a ovelha negra. Eu demorei muito para amar e ser amada. Né? Porque quando eu venho dos anos 80, então quando eu comecei a dar trabalho para minha mãe, eu já não tinha encanto, né? Quando a gente começa a dar trabalho, o encanto acaba todo, morre. Né? Então, assim, eu venho de um lar cheio de disciplina, mas uma disciplina severa, era uma disciplina muito desonrada. Né? Se eu fosse aplicar para os meus filhos tudo que eu passei, o que eu vivi, eu não estaria aqui nesse vídeo agora. Eu teria matado meu filho na pancada. Né? O trabalho que eu dei para minha mãe não foi porque eu era uma pessoa rebelde, de querer namorar muito. Nunca namorei muito, não. De namorar muito, balada, bebida, não. Minha vida não era essa. A minha rebeldia era porque eu queria encontrar Deus para encontrar a minha avó. Então, assim, algumas vezes eu já até fugi de casa, tanto pelo sofrimento que eu tinha no meio da minha família, que eu apanhei muito, como também para encontrar esse Deus, né? Que a minha avó falava. Então eu venho de uma disciplina severa, mas não era isso que eu queria para os meus filhos. Eu queria uma disciplina da qual eu tive do meu ano de vida até os meus 7, que foi uma coisa tranquila, uma disciplina conforme manda o Evangelho. Não adianta você querer espancar um filho teu, falar, não, eu vou disciplinar, batendo, botando de castigo debaixo de milho, feijão, ou de joelho virado para a parede. Ô, gente, isso aí é coisa de hipócrita, viu? Isso enlouquece a criança. Isso aí é conhecido hoje como abuso. Você pegar uma criança, botar de joelho, virado para a parede ou com a mão para cima. Eu fiquei muitas vezes de joelho no chão, na quina da parede e com as mãos para cima. E eu podia pôr a mão na parede. Eu só não podia baixar. E hoje eu vejo que isso é abuso. Entendeu? Então se você faça isso, se você faz isso com seus filhos, não faça porque Deus está vendo, tá? E a palavra de Deus, ela diz que filho é dádiva. Hoje eu entendo, porque a minha avó falava para mim, você é a dádiva que Deus me deu na minha velhice. Só que eu não saí dela, né? Eu só fui criada por ela. Né? Então, hoje eu entendo que é ser uma dádiva de Deus. É os nossos filhos, gente. É uma porcentagem do próprio Deus que Ele nos dá para ver se a gente tem aquela capacidade e aquele caráter, né, de Cristo para cuidar do que é dele. Lembrando que nossos filhos é nosso aqui na terra, mas no céu é de Deus, não é nosso. Porque muitos falam, por que Deus levou meu filho tão pequenininho? Né? Por que Deus... Porque, gente, desculpa, mas se Deus levou pequenininho é dele, ele faz o que ele quer. Entendeu? Eu conheço muitas pessoas que perderam o filho no ventre, foi abençoada, hoje tem filhos, é muito feliz, cuida dos filhos, assim, de uma maneira excelente. Só que Deus não dá filho pra gente maltratar, Deus não dá filho pra gente espancar, Deus não dá filho pra gente achar que é dono. E o que é principal, Deus não dá filho pra você amar mais o teu filho e esquecer e deixar Deus em último lugar, não é isso, viu? Muitos perdem seus filhos por causa disso.
estão amando mais os filhos, mais a família do que amando mais a Deus primeiro. A palavra de Deus fala que a gente tem que amar Ele primeiro. Amarás o teu Deus acima de tudo. É um mandamento. É um mandamento, né? Não é um mandamento e ordenança diretamente do céu, do trono. Né? Para depois você amar os seus filhos. Ah, irmã, você está querendo falar que eu não devo amar o meu filho? Não, querida. Eu estou falando que você tem que amar Deus primeiro, ou querido. Amar a Deus acima de tudo primeiro. Amar você mesmo em segundo lugar. Porque se você não é capaz de se amar, você não pode amar o seu filho. Uma pessoa que tem baixa estima, ora a Deus. Converse com Deus. Porque a sua baixa estima pode apagar e destruir o teu amor. Sabe? Não se sinta inferior. Você é uma dádiva de Deus. Dependendo da sua idade, você também é e foi uma dádiva de Deus. O meu encontro com Deus foi de uma forma diferente. Minha história em busca do Senhor, para mim foi, quando veio à memória, foi uma história muito linda. Né? O meu início em busca de Deus eu tinha 7 anos. Hoje eu tenho 47 anos. E para você, qual a diferença? De quando você tinha 7, como você vê e como você vê agora? Para mim hoje a diferença é plena. Não teve muita diferença. Né? Hoje, assim, se eu for comparar os meus 7 anos com tudo que eu vivi, eu passei, hoje eu posso viver dentro da palavra. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, hoje, vendo hoje, a minha história de vida, ela se compara a esse versículo. Porque dos meus 7 anos até os dias de hoje, eu ainda vivo tribulações, vivo aflições, eu vivo decepções, mas o que mais me faz vitoriosa em tudo não é achar assim que eu sou a melhor das melhores, porque eu não sou, não. Não sou, nunca fui e vou sair desse mundo sem ser. O que me leva assim a ter orgulho da minha história é que nessa minha caminhada eu aprendi a buscar um Deus sem ninguém me falar, assim, sem ninguém entre aspas, né? Eu fui buscar Deus de uma forma diferente, sem ninguém pregar para mim em vida, né? Porque quem pregava para mim morreu. Então eu cresci em busca de Deus, de um Deus, sem precisar de ninguém pregar para mim, sem ninguém me apresentar o Evangelho, uma Bíblia. E hoje eu sou muito conhecedora da palavra, mas ninguém me ensinou. Eu corri atrás de tudo sozinha, levei os meus filhos junto comigo para aprender também. Eu estudei teologia, levei os meus filhos para estudarem comigo. A minha filha parou um pouco, a Sueli, na época da teologia, ela, né, devido ao trabalho, a vida corrida, ela trancou, mas agora ela voltou, está estudando teologia também. Então, na minha trajetória de vida, eu me sinto, assim, como que é uma palavra assim que eu não quero me engrandecer, gente. Por isso que as palavras é meio difícil. Mas foi, assim, uma história de vida legal, porque eu não quero me engrandecer. Assim, eu não tenho do que me queixar, a minha vida é só de uma história só de tragédia, é um apocalipse só, tem muita coisa triste, muita situação assim, desesperadora e irrelevante. Mas assim, eu não passei isso para os meus filhos, eu aprendi sozinha como criar os meus filhos, como ser boa mãe, como ser boa esposa. Não cheguei a ser, mas eu fui noiva, mas eu morei junto, né? Graças a Deus eu fui amiga dos meus 2 noivos que eu tive. Eu tive 2 filhos com o primeiro noivo, mais 2 filhos com o meu segundo noivo. Eu não sei se eu fui uma boa mãe, mas acredito que eu deixei muitos exemplos, coisas boas, apesar assim de eu ter uma vida corrida, que eu sempre fui atrás dos meus objetivos. Eu queria buscar esse Deus, eu encontrei. Eu queria ser uma boa serva, hoje eu sou. No começo eu não fui, mas hoje eu acho que eu sou, não sei. Só Deus sabe. Eu quis ter todos os meus filhos nascidos e apresentados na casa do Senhor. Eu conquistei, eu realizei. Eu sempre sonhei dos meus filhos ter esse encontro com Deus. Meus 4 filhos, eles tiveram. Hoje eu posso falar que Deus foi maravilhoso comigo. Acredito que essa data 7, que significa perfeição, ela tem tudo a ver comigo. Porque muitas coisas eu sonhei e Deus realizou. Meus 4 filhos foi um deles.
Eu sonhei e eu pedia para Deus que eu queria 4 filhos e Deus me deu da forma que eu pedi, porque eu ainda falei que queria 2 casais, 2 homens e 2 mulheres, da forma que eu pedi. Tudo que eu peço para Deus até os dias de hoje, Deus me dá. Ou da forma que eu pedi, ou próximo daquilo que eu pedi. Deus nunca me deixou sem resposta. Um outro recado, gente. Vocês querem ter as coisas de Deus? Quer ter uma resposta de Deus? Converse com Ele da maneira correta. E a maneira correta está dentro do Evangelho. Eu não dei nada para Deus de propósito. Eu acredito que Deus foi bom comigo porque eu tive um propósito. E o propósito foi, eu vou colocar no meu coração que eu tenho que encontrar esse Deus. Através dele eu encontro quem me criou e quem mais me amou. Considerações finais, tá terminando. Tá terminando. Então, vamos. Eu acredito que todas as revelações assim que Deus me deu, revelações do dia a dia, gente, porque Deus foi extraordinário na minha vida e é até os dias de hoje. Então eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi para o meu próprio crescimento. Eu amo a família que eu tenho, apesar de elas serem apocalípticas. Eu amo eles, não trocaria por nada. Se alguém falasse para mim, se, sei lá, o mundo acabasse, tivesse que reiniciar de novo, você voltaria para a mesma família, para o mesmo sofrimento, para a mesma situação, não mudaria nada. Eu não mudaria em nada. Porque quando eu tive esse encontro com Deus, depois dos meus 40 anos, eu já estava com mais de 40 anos, quando eu fui entendida e compreendida pela minha mãe, pelos meus irmãos, tanto nos meus objetivos. Hoje, depois dos meus 40, que eu comecei a ser amada pela minha parentela, porque minha família é meus filhos. Eu não mudaria nada. Porque através de todo o meu sofrimento, toda a minha convivência, tudo que eu passei na minha vida, como muitos desejou mal, a minha mãe mesmo foi uma que falou muita coisa estranha, palavras estranhas saídas da boca de mãe é mais esquisito ainda. Mas Deus provou para ela que ela estava errada, né? O que ela pensou, o que ela imaginou foi o oposto. Eu não mudei meu gênio, porque eu acho que a gente não precisa de mudar gênio para agradar ninguém. Deus me fez assim, Deus me criou assim, porque eu saí da minha casa com 12 anos de vida para enfrentar a minha vida sozinha. Então, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eu aprendi sozinha, mas com Deus na minha frente. Tive muitos livramentos sem saber, e hoje eu posso mostrar para minha parentela que algumas palavras têm poder, mas algumas caem por terra. Da minha parentela, muita palavra deles caiu por terra. Porque quando eles viram da forma que meus filhos foi criado, a maneira de como eles se comportavam, e a pessoa, que é mais importante, que hoje eles enxergam, é totalmente o oposto e glorioso para eles. Minha mãe fala hoje que ela tem muito orgulho, principalmente de mim como dos meus filhos, porque a gente é totalmente o oposto do que eles são até os dias de hoje. Eles continuam sendo uma verdadeira apocalipse, mas com mais moderação, sem muita destruição, claro. Muitos envelheceram também, né? Mudou um pouco o ritmo de vida. Mesmo assim, eles ainda são um povo duvidoso. Mas assim, através da nossa fé, eles também começaram a ter um pouco mais. Minha mãe, que era de uma religião esquisita, hoje já não é mais. Se ela crê na religião dela, eu não sei, mas ela não frequenta. Então, para mim, já é importante, porque foi muita oração. E assim, hoje minha filha é casada, tem a família dela, né? Eu sou parente. Eu também parente, mas eu ainda sou mãe, tá, gente? Mas assim, graças a Deus, tudo que eu acho que Deus esperava de mim, eu dou. Eu acho que eu dou. Na medida do meu possível. Eu faço de tudo para não pecar e nem entrar no pecado. O que é mais importante. Né? Porque eu tenho muito temor à palavra e a Deus. Muito temor, muito amor também. Porque a gente tem que lembrar que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de ira. É hipocrisia falar que não, porque procura no Evangelho, lê a Bíblia lá que vocês vão achar. Né? Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e realizada. Né? E muita coisa Deus me trouxe à minha memória no domingo agora. Né? Porque eu nunca parei para pensar como foi o meu encontro com Deus, a minha busca por Deus.
Se alguém falar assim, a Regiane hoje serve a Deus porque eu apresentei a Deus para ela, eu vou chamar ele de mentiroso. Falar, você nunca apresentou esse Deus para mim. Se batizou foi por causa de mim. Não. O batismo ele vem pelo toque do próprio Espírito Santo. Ninguém me forçou a nada, ninguém fez nada por mim, não. A minha caminhada, meu encontro com Deus foi individual. Não tive ser humano nenhum para fazer isso para mim, eu fui sozinho. O que é muito importante. Então hoje eu vim no canal da minha filha para isso, para falar como foi um encontro diferenciado que eu tive com Deus, a importância da qual Ele é até o dia que Ele venha na minha vida. E é isso, gente, foi uma coisa assim muito linda, foi a minha história para mim, que depois de quase 40 anos, né, porque foi com 7, a minha trajetória dos 7 até os meus 47 anos, com Deus foi uma história assim extraordinária, com Deus, para mim para muitos que vai estar vendo esse vídeo, eu não sei, pode ser mais uma historinha, eu não tô aqui para contar historinha triste para ninguém, principalmente usando o nome de Deus, da qual eu tenho muito temor. Para mim Deus é coisa muito séria, Ele é o Criador e o Destruidor, e se eu usar o nome de Deus para contar historinha que não existe, eu vou estar sendo mentirosa e eu não sou. E eu não vou estar usando a palavra de Deus para estar ganhando nada em canal de ninguém, porque eu não preciso disso. E é assim, a minha história com Deus foi essa, o início da minha busca pelo Senhor, a criação dos meus filhos com o Senhor. E quem sabe futuramente eu volto no vídeo de vocês para estar contando um pouco mais da minha vida. Lembrando que a minha vida, se um dia eu vier a contar ela, não é para entristecer ninguém, mas para fortalecer. Porque muita coisa a gente passa na vida e não entende. Às vezes passa por uma situação difícil, por assim dizer. Deus não é comigo. Deus não existe. Deus fala com você, mas nunca falou comigo. Eu vou te falar uma coisa, sabe por que às vezes sua vida é de ruína? Das duas, ou porque você não procura da forma exata, ou é Deus, querido, trabalhando na sua vida para te dar o melhor. Porque a minha história, a minha trajetória começou com 7 anos de vida. E eu vivi um apocalipse até os meus 18 anos de vida. Eu não tenho dos meus 7 até os meus 18 nada de bom para contar. Eu tive momentos de desespero, momentos de angústia, momentos assim de morar na rua, entendeu? Como eu falei para vocês, eu saí da minha casa com 12 anos, eu tive que aprender a ser uma adulta sozinha, então minha vida também não foi fácil. Só que eu não conhecia esse Deus, eu estava indo em busca dele. E eu não sabia que era um propósito de Deus na minha vida, porque eu saí da minha casa com uns 12 anos. Hoje eu tenho para mim que foi Deus que me tirou daquele lar apocalíptico e me levar para uma jornada que Ele queria me dar. Minha jornada foi fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Houve momentos ali que eu achei que ia morrer porque tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Entendeu? Agora você imagina, você viver o pior momento da tua vida e chegar ao ponto de ver a sombra da morte te rodeando e não ter ninguém para você compartilhar, nem para falar, nem nada. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu não podia culpar Deus porque eu não conhecia. Eu não conhecia. Acredito que muita gente que vai estar vendo esse vídeo também não entende muito esse negócio de Deus. Eu também, minha vida, como eu falei para vocês, não foi de mil amores. Tem muita história ruim, tem muita coisa triste, muita coisa assim que eu podia falar assim, a culpa é de Deus. Se naquela época eu soubesse que tudo que eu estava vivendo era um plano de Deus para me colocar na onde Ele me colocou, para me exaltar como Ele me exaltou, para me dar os filhos que Ele me deu, eu acredito que se eu conhecesse Ele nessa época eu ia falar, deu para mim. Deu para mim, não falei desse Deus para mim, porque eu não entendo um Deus caótico. Mas naquela época, graças a Deus, eu aceitei com muito grato e eu quis enfrentar aquela realidade de vida, mas porque eu queria mostrar para minha mãe que eu ia ser o oposto de tudo que ela falava. Porque de repente eu me tornei ovelha negra. Eu era a pior filha que ela teve. E eu acho que nem ela sabe que eu era um plano de Deus. Mas para a gente receber tudo que Deus tem de bom pra gente, igreja, recebe o ruim também. Receba o ruim. Porque Deus não te dá nada pela metade. Para Deus saber se você é digno dele, você tem que passar por algumas situações
e chegar ao ponto de ou você parar de crer nele, ou de você ir buscar a morte. Né? Tanto que hoje, século XXI, a gente está tendo muitos casos de pessoas suicidas que não estão sabendo lidar com a vida ou com o próprio sofrimento do dia a dia, né? As decepções do dia a dia. Acredito que muita gente que vem dos anos 70, como eu, vai deixar no comentário que também teve uma vida caótica nessa era, dos anos 70, 80 e 90. E nem por isso se mataram, nem por isso excomungaram, nem por isso virou um psicopata, um serial killer. Eu não trocaria minha década pela de hoje, porque é um povo vazio, sem sabedoria, doente, sem plano de vida, sem história para contar. Infelizmente, o século XXI é esse. E o meu conselho é esse. Se você acha que a sua vida é ruim, que é difícil, que Deus não é contigo, irmão ou irmã, não sei quem vai estar assistindo, ou até mesmo você adolescente, saiba de uma coisa. Nada é impossível para Deus. E se você é a imagem e semelhança dele, também não é impossível para você. Se você não está tendo, é porque você não está encontrando a maneira certa. Né? Você não está buscando de uma forma correta. Eu não estou pedindo para você ser cristão. Eu estou pedindo para você parar, analisar, estudar, para você aperfeiçoar o que você quer para a sua vida. Para você chegar no seu objetivo. Porque muitas das vezes eu parava para fazer isso. Eu tinha que parar, respirar, pensar. Né? Porque às vezes a gente, o dia a dia, as decepções faz a gente se perder em pensamento. Eu estou falando aqui de pessoas, não sabe, de Bíblia, não, também faz parte. Mas eu estou falando assim, se encontra no seu eu. Às vezes uma baixa estima de achar que você não pode, que você não consegue, acaba te deixando assim meio frio com Deus. E não é assim, somos seres poderosos. Somos seres com tanto poder que a gente nem sabe ainda que a gente tem. Se a palavra tem poder, você não é poderoso? Você não tem algo dentro de você capaz de mover o agir na sua vida, nos seus sonhos? Você tem. Basta você procurar de uma forma exata, porque a realização dos nossos sonhos está debaixo da mão de Deus. Porque Deus é quem projeta, para depois Ele dar para você sonhar. Tudo que a gente tem vontade de ter, Deus sonhou para você primeiro. Mas quando chega pra gente como um projeto. Mas muitos buscam esse projeto no desespero. É na onde acham que Deus não existe. É onde acham que Deus não ama. Nada disso. Quem não se ama é você mesmo. Quem não crê em você é você mesmo. Deus, ele está ali para te fortalecer na sua caminhada. Para você ser mais que vencedor. Porque se Ele venceu, e você é mais semelhante, você vai vencer também. Você vai vencer também. Ah, como você fala isso com convicção? Eu falo porque eu venci. Eu venci. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada assim. De bens materiais eu não tenho. Eu não tenho. Estou passando por uma situação difícil. Eu estou. Acho que até o presidente está. Quem não tem dificuldade? Não é mesmo? Mas assim, a minha fé no Deus que eu procurei, que eu encontrei, é algo que ninguém vai tirar de mim. A dificuldade pode vir. A desavença pode vir, a tribulação pode vir, eu não estou nem aí, porque maior é Deus que anda comigo do que essa perturbação que tenta me tirar o foco. E o meu foco é Cristo, e o meu foco está em Cristo. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, que Deus que me deu. Da forma que Ele cuidou de mim, eu cuidei dos meus filhos, na medida do meu possível. Eu cuidei e continuo cuidando, e vou cuidar até Deus voltar para mim também. Hoje tenho minha neta, amo minha neta, né, e assim, Deus não poderia dar paz melhor. Porque, gente, Deus é maravilhoso comigo até nisso. Porque do jeito que eu orei pra Deus, pra minha filha ter um esposo, Deus deu do jeito que eu pedi. Deu até que tô aqui, mas ele é enjoadinho. Ele é chatinho, mas assim, é o jeito dele, a forma dele. Né? Mas foi da forma que eu pedi pra Deus. Porque eu falava pra Deus que eu queria que as minhas filhas, porque eu tenho duas, que elas encontrassem pessoas na vida como eu encontrei. E o meu primeiro noivo foi assim, tudo o que eu não sonhei. Porque em matéria assim de namoro, noivo, eu não sonhei, viu gente? Não sonhei. Aconteceu, Deus me deu, eu não sonhei, não pedi. Deus me deu, eu recebi. Mas assim, como eu tive uma vida boa, uma vida estável,
E para mim foi bom que Deus me deu, eu não pedi, Ele me deu. Então eu comecei a orar a Deus que a minha filha estivesse da mesma forma e Deus deu. Para minha segunda filha ainda não, mas para a primeira já deu. Né? Ele é meio assim, chatinho, como eu falei, mas é o jeito dele. Né? Porque se a minha filha gosta, eu também gosto. Tá com uma diferença, ela tem que amar e eu só tenho que gostar, né? É o gosto dela, foi o que Deus planejou para ela, guardou para ela. E através desse casal, da minha filha que é uma bênção, meu genro também é uma bênção. Eu tive uma neta que é do reteté, canelinha de fogo, tão pequenininha, já sabe entrar no mistério, né? Mas assim, Deus, ele foi muito maravilhoso comigo. Ele deu família maravilhosa, uma vida maravilhosa. O meu primeiro genro é muito maravilhoso e acredito que o segundo também será. O que eu quero passar para vocês é não desistir do sonho, não. Não sei se você tem a sua etnia, não sei se você que está nesse canal segue a mesma fé que a gente segue, né? Que é Cristo, é Deus, o Espírito Santo. Não sei se você, a etnia de vocês. Não sei também, né? Louvado seja Deus na vida de cada um. Mas o que eu quero passar para vocês é isso. É a minha história de como começou a minha caminhada com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário de vocês como foi o encontro de vocês. É importante a gente saber, né? Porque quem for para a glória, lá seremos um. Então é muito importante, assim. E mais para frente ela vai falar como que foi o início dela com Deus, né? Porque cada um tem um motivo de procurar o Senhor. E a passagem que eu quero deixar é: não desista não desista do seu sonho. Se tudo está dando errado, se nada está valendo a pena, não é porque você é incapaz. É porque você é muito competente. Muito competente. E as aflições que existem nesse mundo vai fazer de um tudo para você perder essa capacidade e acabar desistindo dos seus sonhos. Eu creio que Deus botou a gente nesse mundo para nós realizarmos sonhos. Eu acho que Deus quer que a gente mostre a nossa capacidade humana para Ele, mas assim, de uma forma sem calma, né? Não de uma forma agressiva. E quando a gente faz algo de bom, o céu entra em festa. Não vai achando vocês que o céu se alegra só quando um pecador se arrepende, porque não é isso, não. O céu entra em festa com as nossas realizações. Quando a gente começa a acreditar em nós mesmos, mesmo no fracasso, continua acreditando em você. Porque eu vivi muito fracasso. E ainda estou numa peleja que só Deus para ter misericórdia. Mas eu não desisti da minha capacidade. Se vai dar certo, não sei. Se é importante, pode ser. Mas o importante é eu deixar um legado para os meus filhos. E qual legado é esse? O legado de nunca desistir. De sempre continuar indo em frente, em busca dos seus objetivos. De falar: eu venci, eu conquistei, eu consegui. Pela pessoa que Deus me fez. Não pelo esforço, não. Muita coisa acontece na vida através de Deus, como eu falei para você. Mas eu quero que eles tenham orgulho de si mesmo. Porque eu não sei se eu vou ser um orgulho para minha neta. Mas eu sei que eu fui um orgulho para os meus filhos. Então, hoje eu entrei no canal da minha filha para falar isso. Se ficou faltando alguma coisa, depois eu volto e eu conto o que ficou faltando. Mas é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de vocês, na vida de vocês e dentro de vocês. É muito importante. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.